Peça a todos que apaguem a versão antiga de você que guardam na mente. Essa versão de você já era. Você a destruiu para criar alguém que o mundo nunca conheceu. Este ano não é sobre ajustar quem você era. É sobre se tornar alguém que você sempre nasceu para ser. Porque essa não é uma história de volta por cima. Isso é uma reinvenção completa. Você vai se reconstruir do zero. Aquela versão antiga de você foi deletada. Você está há 6 meses de uma vida totalmente diferente. Se você realmente se dedicar, pode levar só 2, mas a maioria das pessoas não quer ouvir isso, porque assim que você diz, a cabeça delas já vem cheia de motivos para não fazer isso. Minha agenda está cheia, meu trabalho é cansativo e minha conta bancária é vazia. Você pode estar certo, as desculpas e o desconforto são reais. A versão de você que você fica imaginando está do outro lado disso tudo. Você pode perder amigos. Você pode decepcionar a família, ficar sem dinheiro ou se sentir louco, mas nada é pior que viver uma vida que não é sua. Então, essa é a verdade. Você não precisa de momento perfeito, você precisa de comprometimento. O tempo vai passar de qualquer jeito, então pergunte a si mesmo isso. Você prefere em 6 meses ter uma história construída ou uma desculpa decorada? Sabe aquela coisa que você vive querendo começar, mano? Aquela coisa que você está pensando em começar há mais de 1 ano, talvez até mais tempo. Ela aparece de vez em quando, a cada poucas semanas, quando você está no banho. Você pensa nisso, no caminho para o trabalho. E naqueles momentos silenciosos antes de você dormir, você já planejou tudo na sua cabeça mais vezes do que consegue contar. E mesmo assim, você ainda não começou. A cada semana, mano, a distância entre você e isso aumenta, não por ser mais difícil, mas porque você acha que já demorou demais. Mas aqui vai a verdade, mano. O melhor momento para começar era quando você pensou nisso, mas o segundo melhor é agora, hoje, esta semana, sem esperar um plano perfeito. Porque adivinha, mano, todo mundo começa assim. Porque a versão de você que está adiando isso está te custando mais do que uma tentativa fracassada jamais custaria. Pelo menos uma tentativa fracassada te dá retorno, ela te dá informação. Esperar não te dá nada além de mais espera. E você sabe o que é essa coisa, mano, você sempre soube. A única questão é se vai deixar isso só na sua cabeça ou trazer para o mundo real. Comece esta semana, não precisa ser perfeito, apenas comece. Como você define grandeza? Eu acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu redor. Meus pais foram incríveis. Sabe, enquanto eu crescia, eles me ensinaram a importância da imaginação, da curiosidade. Entendendo que, ok, se você quer conquistar algo, eu não vou simplesmente sentar aqui e dizer, sim, você pode fazer o que quiser. Sim, você pode, mas também precisa se esforçar para chegar lá. Desde criança, você acredita que tudo é possível com esforço. Sabe, você cresce tendo essa crença fundamental. Meu pai foi muito influente em um momento realmente crítico, quando eu tive um verão em que joguei basquete, eu tinha uns 10 ou 11 anos. E lá vou eu jogando e não faço um ponto sequer o verão inteiro. Não fiz nenhum lance livre, arremesso de sorte ou bandeja em contra-ataque, terminei sem pontos. Lembro de chorar e ficar chateado com isso. Meu pai me abraçou e disse, não importa se você faz 0 ou 60 pontos, vou te amar igual. Essa é a coisa mais importante que você pode dizer para uma criança. Isso me deu toda a confiança do mundo para falhar. Mas dane-se isso, eu vou fazer 60 pontos. A partir daí, eu só fui trabalhar. Eu continuei firme, continuei praticando. Acho que foi aí que a ideia de entender uma visão de longo prazo se tornou importante, porque eu não ia alcançar esses garotos em uma semana. Eu não ia alcançá-los em 1 ano, certo? Então sentei e pensei, isso vai exigir alguns tombos. Comecei a montar uma lista de coisas. No verão seguinte, já estava um pouco melhor. Arremessos livres, e eu errava arremessos livres. Precisava conseguir arremessar com velocidade, porque aqueles garotos eram muito mais atléticos. É simples matemática. Se quer ser um grande jogador e treina 2 ou 3 horas todos os dias por 1 ano, quanto você melhora? Se você treina obsessivamente 2, 3 horas todos os dias durante 1 ano, durante 2 anos, você dá saltos quânticos. Apareça todos os dias, faça o que tem que ser feito. Eles olhavam para mim como se dissessem, ok, esse garoto é fraco, né? Ele é dos subúrbios da Filadélfia. Eles achavam que podiam jogar mais duro, ou tentar me intimidar e fazer todas essas outras coisas, o que eles conseguiam. Agora eu pensava, ok,
Vocês estão tentando me atacar. Como é que eu vou atacar vocês? Uma das coisas que eu fazia era, enquanto todo mundo estava no refeitório, comendo e fazendo outras coisas, eu simplesmente voltava para a quadra. Eu posso ser dos subúrbios, mas você não vai trabalhar mais do que eu. Observe as coisas em sua forma mais simples. Muitas vezes o jogo acelera muito. Mas se você treinar para assistir horas e horas de vídeo, o jogo não fica mais tão rápido assim. Quero dizer, é uma obsessão que vem junto com isso. Você quer que as coisas sejam o mais perfeitas possível, entendendo que nada nunca é perfeito. O desafio é torná-las o mais perfeitas possível. Como ensinar nossos filhos o valor do trabalho duro? Bem, você faz isso através do treinamento, certo? Então, quando eu me levanto de manhã, minha filha vai comigo. 4 da manhã, minha filha de 15 anos me acompanha, tornando isso um momento de pai e filha, onde ela aprende o valor do trabalho duro. Então, é através desses comportamentos de onde tiro motivação para isso. Para você, como é a sensação de perder? É empolgante, porque significa que você tem diferentes maneiras de melhorar. Existem certas coisas que você pode descobrir e aproveitar, certo? Certas fraquezas que foram expostas. A resposta está lá, se você apenas olhar para elas. É um processo constante. É empolgante quando você vence, é empolgante quando você perde, porque o processo deve ser exatamente o mesmo. O mais difícil é encarar isso. Acho que é o medo de recomeçar. Quando você joga por 20 anos, eu joguei por 20 anos, você chega a um certo nível, você pensa, ok, espera aí, eu tenho que começar de novo na base de uma montanha e tentar chegar ao topo dessa montanha. Primeiro de tudo, que montanha eu estou subindo? Eu nem sei, o que diabos eu vou fazer? O que realmente me ajudou foi machucar meu tendão de Aquiles, porque isso me forçou a sentar e pensar, ok, o dia pode ser hoje, o dia em que sua carreira acaba. Perguntei primeiro, de forma errada, qual o maior setor em que posso entrar? Eu falei, pare de pensar assim, esse não é o jeito certo. Por que começou a jogar basquete? Porque eu amava o basquete. E o que você ama fazer? Eu amo contar histórias, certo? Então vamos fazer isso. Acredito que as histórias movem o mundo. Nada neste mundo se move sem uma história. Por isso, acredito que essa é a raiz de tudo. Para melhorar o mundo, a história é o melhor começo. Citação de um dos meus professores de inglês na Laura Marion, chamado Sr. Fisk. Ele tinha uma ótima citação que dizia, descanse no final, não no meio. E isso é algo pelo qual sempre vivi. Eu não vou descansar. Vou continuar me esforçando agora. Existem muitas respostas que eu não tenho, até perguntas que eu não tenho, mas eu vou simplesmente continuar. Vou seguir em frente e descobrir as coisas ao longo do caminho. Você constrói assim e eu tento viver desse jeito sempre. Tinha um grande amigo. Um dia no almoço ele disse, não sei quem é esse cara aqui na minha frente. Depois perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta falando sério. Agora, pelo que você é grato? E no almoço eu disse, nada, cara, nada, irmão. Não tem nada de bom na minha vida agora. Não exagero ao contar isso, é uma história real. Enquanto falava, 2 pessoas entraram com um senhor mais velho. As 2 claramente estavam lutando contra o câncer de alguma forma. Ambas tinham perdido o cabelo. Uma das senhoras usava um lenço na cabeça e elas mal conseguiam entrar. Ambas passaram pela nossa mesa e me cumprimentaram calorosamente com um sorriso acolhedor, mesmo eu sendo um desconhecido. E ele disse, isso é patético, não há nada na sua vida para agradecer agora? No caminho de volta para casa, comecei a acumular motivos de gratidão. Comecei a fazer um balanço, pois se achar motivos para agradecer agora, sua vida será ainda mais rica quando houver razões externas para a gratidão. Então, meu primeiro mecanismo para sair daquele estado foi, sinceramente, acumular as coisas pelas quais eu era grato, e comecei a reforçar isso repetidas vezes. Existe um sistema ativador reticular no nosso cérebro, certo? E de repente, porque essa era a mensagem que eu estava me dando, de repente todas essas coisas começam a aparecer na minha consciência pelas quais sou grato. Eu começo a atrair para mim algumas pessoas que eu precisava encontrar na minha vida, e essa foi a próxima etapa. Comecei a enxergar motivos de gratidão. Minha saúde, forma física e pessoas que me amavam, isso mudou meu estado.
Quando eu acumulei motivos de gratidão, eu mudei o que fazia de manhã e mudei o que fazia à noite. E então, de alguma forma, ao assumir o controle da minha manhã e ao assumir o controle da minha noite, eu consegui ter um certo controle sobre o meio do meu dia. Eu era uma pessoa fora de controle naquela época, ou seja, eu acordava preocupado, estressado, com medo e imediatamente começava a pensar em uma conta que eu tinha que pagar, em algo que estava errado. E eu já começava o dia em um estado de reação todo... Estou falando em até 6 minutos depois de acordar, 6 segundos. A maioria das pessoas que está ouvindo isso faz exatamente isso. Eu decidi controlar minhas manhãs e criei rotinas para o início do dia. Talvez tenham me ajudado ou não, mas eram coisas que eu conseguia cumprir. O que você não odeia, acaba tolerando. E eu acho que isso define a vida da maioria das pessoas. Em outras palavras, a média delas se torna uma espécie de asfixia lenta. É quase como um anestésico. Com o tempo, ficamos meio imunes e insensíveis à mediocridade em que estamos nos tornando. Sei que é verdade para mim, e você deve ter sentido isso também. Com o tempo, a gente minimiza a situação. Digo que estou um pouco gordinho, em vez de admitir que estou gordo mesmo. Você não aumenta o quanto a dor deveria estar te afetando. Então, o que isso realmente significa é o seguinte: olha, você vai receber da vida aquilo que você aceitar. Acho que é realmente difícil para as pessoas entenderem isso. Olha, o que você acha que merece e o que você está disposto a tolerar é exatamente o que você vai trazer para a sua vida e como a parte externa da sua vida vai parecer. E eu sigo isso como princípio. Eu me permito sentir a dor e a dificuldade de não estar onde eu quero estar. Seja em qual área for, seja na minha espiritualidade, nos meus relacionamentos ou no meu dinheiro. Eu me permito sentir essa dor, porque como você sabe, existem 2 motivadores, certo? Existe a busca pelo prazer, querer conquistar algo, correr atrás do sonho, mas também existe a evitação da dor. Para muitos campeões, isso é uma grande força motriz. Eu mesmo uso essas 2 coisas para me motivar a agir. As pessoas pensam, vou ser feliz quando algo acontecer. Só vou me permitir ser feliz quando conseguir aquela casa incrível, esse carro, um relacionamento ou certa quantia de dinheiro. O problema é que a linha de chegada sempre muda. Você nunca chega lá, certo? A outra parte é que as pessoas pensam, bem, se eu me divertir agora, vou perder minha motivação. Se eu me programar para sentir dor o tempo todo, não perco minha ambição. Na verdade, não há correlação entre essas 2 coisas. Não existe relação entre você sentir dor o tempo todo e perder a motivação. Por isso, eu falo sobre viver em um estado de feliz insatisfação. O melhor exemplo disso é como se você já tivesse... Eu adoro uma boa refeição. Se eu dou uma mordida em um ótimo pedaço de carne, se você gosta de carne como eu, você dá a primeira mordida e é uma felicidade completa, certo? O quanto estava gostoso não tem relação com sua falta de desejo pela próxima mordida. Na verdade, essa felicidade aumenta a sua vontade. Então, quanto mais pudermos começar a nos recompensar com felicidade, não vamos perder nossa insatisfação. Não vamos perder isso. Então, para mim, nossos cérebros, essa descarga de dopamina que você recebe quando você tem sucesso em algo, se você constantemente se sabota e não sente isso, certo, biomecanicamente no seu corpo, cada vez menos no futuro você vai querer alcançar o próximo nível, o próximo sonho, o próximo passo. Muitas pessoas ficam estagnadas porque, ao chegar a certo ponto, se privam da felicidade e da celebração. É importante comemorarmos nossas conquistas. Celebramos nossas vidas porque isso nos motiva a buscar novas conquistas, nos mantendo mais famintos. Então, para mim, eu quero viver em um estado de gratidão e felicidade agora, sem esperar por algum momento ou lugar no futuro que talvez nunca chegue. Autoconfiança é, na verdade, confiar em si mesmo. Então, a primeira coisa é que as pessoas que eu conheço que são realmente felizes têm muita consciência de si. Na verdade, os melhores empreendedores que eu conheço têm muita consciência de si. Eles têm consciência de suas limitações, certo? Eles querem melhorá-las. Eles buscam sempre evoluir para uma nova versão de si mesmos. Para mim, a autoconfiança veio porque antes eu não a tinha. Acredito que quando você encontra alguém como nós, que agora parece autoconfiante, é porque precisou buscar ferramentas e recursos, já que antes era muito inseguro, tímido e introvertido. Então eu tive que encontrar técnicas e recursos para construir isso em mim. E para mim é muito simples. São as promessas que eu cumpro comigo mesmo. Se eu tenho o hábito repetidamente de começar a empilhar uma promessa em cima da outra, cumprindo as promessas que faço para mim mesmo, não para outras pessoas. Em outras palavras, no momento em que você começa a se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você, certo, você perdeu todo o controle. Isso nunca te preenche. A admiração e gratidão das pessoas nunca vão te preencher. É algo interno. Então, para mim, autoconfiança vem de cumprir as promessas que faço para mim mesmo. E a outra parte disso é estar consciente de que estou fazendo isso.
Em outras palavras, a maioria das pessoas não se dá crédito suficiente o tempo todo. Elas ficam muito focadas nesses 20% e não percebem os outros 80%, certo? E é por isso que a dosagem também é tão importante. Você acertou em cheio. Deveria ser 80, 20, certo? Mas as pessoas se prendem ao não sou bom nisso, as pessoas não gostam disso em mim, não me sinto bem, em vez de focar nos 80 e acumular tipo, uau, eu realmente comi o que disse que ia comer hoje, eu realmente levantei na hora que disse que ia levantar, eu fiz a quantidade de ligações, eu tratei as pessoas da maneira que prometi a mim mesmo. Não é só fazer essas coisas, é recompensar isso, é estar consciente disso e acumular essas conquistas. Quando eu trabalho com atletas, os atletas bem-sucedidos com quem trabalho, quando eles estão em uma má fase, nunca é porque eles não conseguem mais rebater uma bola, fazer uma cesta ou dar uma tacada de golfe, eles perderam a autoconfiança. Eles perderam a capacidade em focar no que fazem bem e em ir somando as promessas que fazem a si mesmos. Eu não tiro eles da má fase corrigindo movimentos ou tentando deixá-los positivos. É fazendo com que eles reconheçam as pequenas promessas, chegando mais cedo ao treino de rebatidas, rebatendo mais um balde de bolas, começando a se recompensar pelas promessas extras que cumprem consigo mesmos, e isso os coloca de volta em um estado de autoconfiança. De repente, eles estão rebatendo muito bem. Qual é o maior medo irracional que você tem além de não ter sucesso? Eu acho não ser o suficiente. Imagine por um segundo um mundo em que você é unanimemente adorado por milhões, mas você se odeia. Você está feliz? Todo homem só quer ouvir: eu sei que você pode ser mais, mas você já é o suficiente. Admita, você não é como eles, você nem chega perto. Mas parece que quanto mais você tenta se encaixar, mais você se sente um estranho. Pessoas que têm tanto medo de serem quebradas pelos próprios sentimentos que nunca se permitem ser moldadas por eles. Não ser bom o suficiente. E eu não sei para quem. Eu não sei quem eu sou. Com medo de não ser bom o suficiente para alguém ou de não ser suficiente. A sensação de que você sempre sente que precisa se provar, sempre sente que precisa oferecer algo ao mundo para que ele te ame de volta. E agora imagine um mundo onde ninguém gosta de você, mas você se ama. Com amor próprio, você seria mais feliz. Você será incrível, mas não precisa ser. E mesmo que você apenas fique onde está, eu vou estar bem aqui ao seu lado. Todos nós estamos buscando uma sensação de completude, mas nunca realmente nos permitimos saborear sequer um pouco dessa completude ao longo do caminho. Alan Watts tem essa ideia. Se ficarmos excessivamente absorvidos em melhorar nossas vidas, podemos acabar esquecendo completamente de vivê-las. A sensação de que sua vida ainda não começou e que o presente é só um prelúdio para um futuro ideal. Esse idílio é uma miragem que vai desaparecer à medida que você se aproxima, revelando que o prelúdio pelo qual você passou apressadamente era, na verdade, o prelúdio para a sua morte. E essa é a verdade desconfortável. Com o envelhecimento, os dias parecem passar rápido porque não os lembramos. Não lembramos dos dias porque não fizemos nada marcante. Nossos dias são esquecíveis. Portanto, nós os esquecemos. A monotonia é a inimiga de uma vida de que você se lembre bem. Então, para desacelerar o tempo, você precisa dar ao seu cérebro um motivo para prestar atenção. Viver plenamente é ter diversas experiências que se tornam memoráveis. Isso quer dizer que é preciso dizer mais sim ao novo e não ao que é sempre igual. Dizer sim vai garantir que você crie algumas memórias novas e potencialmente intensas. Claro, pode ser mais fácil ficar no sofá do que sair, mas você sabe que não vai se lembrar de nada se passar mais uma noite assistindo Netflix, enquanto vai ter várias memórias se sair e fizer algo novo. Permita-se mergulhar nas coisas que você faz com o seu tempo. Planeje regularmente novas experiências,
Converse com pessoas diferentes, diga sim às aventuras sempre que puder, leve o cachorro por um caminho diferente, visite uma cidade nova e vá a um café novo. Esses são todos investimentos em memórias dos quais o seu eu do futuro poderá colher os dividendos. A cada dia você pode se fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz hoje que vai se destacar na minha memória? Quanto mais clara for sua resposta a essa pergunta, mais devagar o tempo passará. No fim das contas, você vai olhar para a sua vida em retrospecto. A escolha é entre ver uma bela e variada galeria de arte se estendendo até onde a vista alcança ou um corredor cinza e monótono, pontilhado pelos fantasmas de danças do TikTok e séries da Netflix. Se você tornar sua vida memorável, você vai se lembrar dela. Você está fazendo isso por você. E isso é algo que só percebi relativamente recentemente, mas depois de um certo nível de conforto material, a única pessoa para quem você precisa fazer isso é você mesmo. Sua consciência sabe quando você está sendo honesto e quando não está. Acho que buscar deixar essa pessoa feliz, essa consciência feliz, é uma ideia muito boa. Você basicamente deveria ser a pessoa que sua mãe acha que você é, ou a pessoa que seu eu mais jovem queria como modelo. Corajoso, valente, sincero, honesto, virtuoso, cheio de energia. Existe uma frase dos antigos gregos que diz: viva como se todos os seus ancestrais estivessem vivendo novamente através de você. Julgamos as pessoas pela quantidade de vida e sentimentos que suportam, lidam e aproveitam. E isso é algo que todos nós deveríamos tentar ter mais em nós mesmos, ser aquela pessoa que o seu eu mais jovem queria como exemplo. O medo não te mantém seguro, ele te mantém preso. Tudo o que você teme estabelece os limites da sua liberdade. Então, se você tem medo de altura, você fica no chão. Se você tem medo de pessoas, você fica sozinho. E há uma grande assimetria nisso. Você consegue pensar a 4.000 palavras por minuto. Você costuma paralisar só de pensar demais em resultados negativos. Você não é, eu queria. Essas 4.000 palavras por minuto são só sobre coisas incríveis que podem acontecer comigo. Tipo, não é assim que funciona. Afeto é impossível. Roger Federer jogou 1.526 partidas de simples ao longo de sua carreira. Ele venceu quase 80% delas. Mas ele venceu apenas 54% de todos os pontos que disputou. 80% das partidas vencidas, e ele só ganhou 54% de todos os pontos que disputou, o que significa que até mesmo um dos maiores de todos os tempos perdeu quase metade dos pontos. Acho que a lição aqui é tratar cada tentativa como se fosse importante e depois deixar para lá. Seja um erro não forçado ou uma bola vencedora perfeita, ainda é só um ponto. Um relacionamento fracassado, uma interação constrangedora, um dia que acordou tarde, ainda é só um ponto. O que mais importa é quão rápido você se recupera e onde você termina no final, não como você se sai agora. E essa é uma das melhores perguntas, eu acho, para você se fazer quando estiver diante de uma decisão, que é: o que você de amanhã gostaria que você de hoje fizesse? E o motivo de ser tão eficaz, eu acho, é que isso despersonaliza a decisão. Ajuda você a se tratar como um amigo que você tem a responsabilidade de ajudar. Isso faz você priorizar o pensamento de longo prazo em vez da satisfação imediata. Isso te lembra que, no fim das contas, as decisões não estão sendo tomadas para você agora. Elas estão sendo tomadas para você em 24 horas, 24 dias e 24 meses. Nossas decisões são investimentos que fazemos no nosso futuro. Otimizar para satisfazer seus desejos no momento, às custas de como você vai se sentir e da história que você vai contar para si mesmo sobre você no futuro, raramente é um bom negócio. Você convive com a história das suas decisões por mais tempo do que com seu impacto. Você precisa ter muito cuidado com o que você investe nessa futura história sobre você.
uma homenagem a quem não acredita em si mesmo. O que vem primeiro, a crença ou a ação? É preciso acreditar que consegue antes de realizar algo? Fingir até conseguir é uma opção, mas é muito difícil para quem é introspectivo, tem baixa autoconfiança e padrões altos. Que tal agir até acreditar? Aqui estão algumas lições que eu aprendi. É possível não se achar digno e mesmo assim conquistar algo. Mesmo achando que vai dar errado, você pode ter sucesso. Pode se preocupar, sentir medo ou estragar a diversão sem motivo e ainda assim tudo pode dar certo. Mesmo sem acreditar em si mesmo, você pode aparecer. Você pode querer mais para si sem saber exatamente como isso seria. Você pode duvidar do processo, questionar seu talento, não ter certeza de que está progredindo, menosprezar suas conquistas, sentir permanentemente que não está se esforçando o suficiente. Não importa o quanto você se esforce, nunca se dá uma folga, não consegue sentir gratidão plenamente, teme não alcançar seus objetivos e mesmo assim chega a um lugar que seu eu de 20 anos nunca imaginaria. A autoconfiança é superestimada, gere evidências, diz Ryan Holiday. Reclamar sobre o quanto algo é difícil, ou quanto tempo está levando, ou sobre a dificuldade, o fato de que as pessoas ao seu redor não acreditam em você, ou que ninguém está te dando o apoio que você quer, ou que você achava que não levaria tanto tempo. O fato de isso estar acontecendo faz parte do processo. É o preço a pagar. É o preço a pagar por qualquer coisa que você esteja buscando, pois se não fosse, não aconteceria. E muita da dor, pelo que eu vejo, é você se revoltando contra o fato de que existem dificuldades. Sempre haverá problemas continuamente pelo resto do tempo. E nunca vai haver um dia em que você não acorde e tenha que mediar, negociar ou persuadir para passar por alguma situação. Lembrar que coisas assim não foram feitas para ser fáceis é um bom lembrete. Não se preocupe tanto em vencer a ponto de esquecer como a vitória deveria fazer você se sentir. O seu sentimento predominante quando as coisas dão certo é de felicidade e satisfação ou de alívio? É alegria ou simplesmente o alívio do medo? Com o tempo, percebe-se que como você vence importa mais do que vencer ou não. Como você se sente no evento importa mais que o resultado. O impacto causado em quem lê seu trabalho é mais importante do que a quantidade de pessoas impactadas. Você não pode ficar tão apavorado com o fracasso a ponto de até o ato de vencer se tornar miserável. Conselhos para apoiar homens. Eles buscam grandes objetivos sem querer se sentir insuficientes se não os alcançarem. Homens desejam que seu sofrimento seja reconhecido e valorizado, sem bajulações ou condescendência que os façam sentir-se fracos. Os homens querem acreditar que podem ser mais, sem sentir que já não são o suficiente. Homens querem se abrir sem julgamento e apoio sem sentirem que há algo de errado com eles. Os homens querem ser amados por quem são, não pelo que fazem. A pergunta que todo cara já se fez é: como eu estabeleço metas ambiciosas que me impulsionam a alcançar meu potencial sem me sentir inferior caso eu não chegue lá amanhã? E o desejo de amor próprio e alto desempenho entra em conflito dentro da mente de todo mundo. Eu acho que a maioria dos homens deseja uma mistura de incentivo à autoconfiança e apoio compreensivo. Inevitavelmente, essas duas coisas entram em conflito. Basicamente, todo homem só quer ouvir: eu sei que você pode ser mais, mas você já é o suficiente. E mesmo que você apenas permaneça onde está, eu vou estar bem aqui ao seu lado. Você será incrível, mas não precisa ser. E eu estou com você, não importa o que aconteça. Se você, como alguém próximo de um homem na vida dele, puder dizer essas duas frases para ele. Será que poucos homens já ouviram isso? Eu sei que você pode ser mais, mas você já é o suficiente. E mesmo que você apenas fique onde está, eu vou estar bem aqui ao seu lado.
Se encontrar uma garota que acredita mais nos seus sonhos do que você, te inspira a ser melhor, quer trabalhar ao seu lado para conquistar objetivos e é grata pelo que tem, case com ela. Seu relacionamento deve ser um lar. Deve parecer uma casa com um telhado resistente e fundações sólidas, e ela leva pancada o tempo todo, e a chuva cai, e tem tempestade, tem calor, tem frio. Mas dentro dessa casa está o único refúgio seguro que você tem. Você pode perder seu emprego, seu status, sua posição financeira pode desaparecer, sua saúde pode falhar, seus amigos podem te deixar, mas você tem esse único lugar seguro e ele está em outra pessoa, está nela. E se você não pode ser você mesmo com essa pessoa, toda a casa deixa de existir. Brené Brown tem uma frase: sem vulnerabilidade não existe coragem. Se não há incerteza, risco ou exposição, você não está sendo tão corajoso porque não há nada em jogo. Somos tão rápidos em elogiar a supressão como se fosse força. Chamamos isso de controle. Chamamos isso de disciplina e fingimos que distanciamento emocional indica maturidade. Mas viver plenamente a sua vida significa realmente sentir o que diabos acontece. Não apenas fingir compostura enquanto algo dentro de você silenciosamente se quebra. Sintomas diferentes da mesma doença. Pessoas que têm tanto medo de serem quebradas pelos próprios sentimentos que nunca se permitem serem moldadas por eles. O verdadeiro medo não é só a emoção em si. É também o que a emoção pode não receber. Não tememos a tristeza, mas sim ficar tristes diante de quem não se importa. Não temos medo do luto. Temos medo de viver o luto e sermos julgados por isso. Esse é o abandono que estamos tentando evitar. Mesmo que saibamos que sentir nossas emoções é mais corajoso do que negá-las, as pessoas ao nosso redor ainda podem nos julgar por nos abrirmos. Então mantemos as coisas escondidas. Não é por vontade, mas para evitar a solidão ao compartilhar. Pelo que vejo, os homens têm ainda mais dificuldade nisso, já que quase todas as definições de masculinidade têm alguma versão de controle emocional como princípio central, o que torna sentir orgulho de demonstrar emoções como homem ainda mais difícil. Mas você não pode se conectar com o mundo ou com qualquer pessoa nele se nunca mostrar quem você realmente é. A intimidade só existe na medida em que você se revela, sua tristeza, raiva, alegria, desejos, limites. Quando você esconde suas falhas ou sentimentos por medo de sentir vergonha, você bloqueia a intimidade e a autenticidade. Quanto mais você se expõe, mais próximo você fica. Quanto menos você mostra, mais distante você se torna. Qual você quer escolher? Vulnerabilidade não é fraqueza, é rebeldia. Não é sentir pouco que te faz forte. É o quanto você aguenta e segue aberto. O mundo é dos otimistas, pois para realizar algo grande é preciso acreditar que é possível, senão nunca acontecerá. Champuri diz que os cínicos têm razão, mas os otimistas ficam ricos. 99% certos e 100% errados. Eles estão certos 99% das vezes, mas estão errados 100%, porque a única coisa que importa é o grande resultado no final. Família e amigos dirão que nenhuma namorada serve, até você encontrar a pessoa certa para casar, ou que seu negócio não vai dar certo, e você pode ter 9 fracassos. Meus primeiros 9 negócios realmente não deram em nada. 9, ou seja, o primeiro, eu dediquei tempo, fracassou. Segundo, pensei que seria diferente, dediquei tempo, fracassou. E aí o terceiro, esse também fracassou. E depois mais 6 depois desse. E é doloroso pra caramba, porque o tempo todo mundo fica dizendo, eu te avisei, e eles estão certos. Hoje, mas não para sempre. Problemas fazem parte da vida, não são um defeito. Nunca haverá um momento sem problemas. O quê? Você achou que um dia ia simplesmente acordar e parar de ter problemas? Tipo quando termina um videogame e vai para um mapa onde não tem mais nada?
Você pagaria o preço naquela época pelo conhecimento e desenvolvimento que você tem agora? Se sim, tenha fé de que qualquer estresse que você esteja enfrentando agora vai te levar a uma versão melhor de si mesmo no futuro. O desafio que você está enfrentando é um presente. E abraçar o desconforto é como se você o tivesse convidado para entrar, agradecendo pela oportunidade de aprender e refletir, porque isso está te tornando melhor. A negatividade que ocupa seus pensamentos provavelmente não terá importância em 3 meses. Então você está sacrificando sua alegria e presença no momento por um problema que você nem vai conseguir lembrar no futuro. Então, a imortalidade é literalmente a única vida em que essa indiferença com os dias em que você está vivo é aceitável. Pare de levar as coisas tão a sério. Ninguém vai sair vivo desse jogo, literalmente. Em 3 gerações, ninguém vai nem lembrar do seu nome. E se isso não te der liberdade para largar seus malditos problemas e encontrar um pouco de alegria, eu não sei o que vai te dar. A vida é inerentemente ridícula. E certamente vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. Então, melhor aproveitar a jornada. Se você quer ser grande, a sensação de queimação é ter que aceitar que você estragou alguma coisa, que não está tão longe na jornada quanto gostaria de estar. E o que você precisa aprender a fazer se quiser ser grande é aprender a deixar queimar. E mesmo que seu impulso seja se afastar disso, não olhar para isso, aliviar dizendo que são eles, que a culpa é deles, que eles é que estragaram tudo. Eu cresci no lugar errado, qualquer desculpa que você use para tentar se livrar da responsabilidade por não estar onde você quer, em vez de dizer, na verdade, o poder é a capacidade de deixar queimar. É possível e provavelmente este é o melhor momento para isso. Quando as circunstâncias e situações estão nos pressionando, a única maneira de superá-las é olhando para dentro, para realmente começar a fazer perguntas muito fortalecedoras, com a consciência de que essa presença universal e sua lei responderão qualquer pergunta que você fizer. Então, se você está em uma situação que está te pressionando e pergunta: o que está tentando emergir na minha vida? Qual é o meu dom para compartilhar? Qual é o meu propósito? Por que estou aqui neste planeta? Não apenas, como posso pagar meu aluguel? Não apenas, como posso acabar com a dor? Você faz perguntas que te fortalecem. O universo responderá essas perguntas de um jeito que você possa entender. O que é? Qual é o único poder que você tem agora, neste momento, que pode mudar todo mundo? Você tem esse poder, eu tenho esse poder, todos nós temos esse único poder individual que pode mudar qualquer coisa em nossa vida, independentemente do que tenha acontecido conosco. Eu quero encontrar mais. Tudo o que eu puder. E nesse saco de merda você tem que mergulhar nele para encontrar mais. Se você não quiser entrar e se encarar, posso encontrar qualquer coisa. Você pode viver bem aqui na superfície, cara, bem aqui na superfície. Se houver um fim para o mundo, um lugar para ir e um julgamento, você chegará lá e talvez veja um quadro. E esse quadro pode te mostrar quem diabos você deveria ter sido. Agora você terá o resto da vida para pensar nisso. Poderia ter tido uma vida bem melhor. Eu só teria sofrido um pouco mais. Qualquer que seja a sua resposta, você pode fazer isso agora, hoje, começando hoje, certo? Ainda é possível. Você pode começar a fazer isso agora mesmo. É fortalecer o presente com o futuro. Não há nada te impedindo de fazer isso acontecer agora mesmo. Você não precisa se sentir assim quando tiver 70 anos. Você não precisa se sentir assim quando tiver 80 anos.
Você nunca, jamais precisa se sentir assim se começar a fazer isso agora. E você pode fazer isso agora mesmo. Mesmo que pareça impossível, você pode começar a trabalhar nisso agora mesmo. Você pode começar a tentar agora mesmo. Você pode começar a fazer planos agora mesmo, porque você ainda não chegou lá. Nós criamos a nossa própria realidade. Então isso será verdade para mim. Estou dizendo, você vai sair do outro lado disso e você será imparável. Você está com as costas contra a parede. Você tem trabalho a fazer. Tipo, vamos lá. Quer mudar? Primeiro, mude sua visão sobre si mesmo. Você tem que começar a contar para si mesmo uma narrativa diferente. E a narrativa que você conta para si mesmo sobre quem você é tudo. É muito mais gratificante morrer defendendo a sua própria causa do que a de outra pessoa. Mantenha sempre essa crença. Para ter sucesso em qualquer área, nunca saia do momento de definir uma meta sem tomar uma ação que te comprometa a realizá-la. Seja capaz de entrar dentro da sua própria alma e lembrar por que você veio para a Terra. Você não veio para seguir o status quo. Você não veio para simplesmente se adaptar ao que foi imposto a você. Você veio para transformar a sua vida. Acorde novamente e lembre-se do chamado da sua alma. E então sirva com generosidade abundante, fazendo do ato de dar a sua busca diária. E você vai descobrir que, pela lei do universo, suas missões chegarão todos os dias. Adote o modo de ser autêntico. Isso é algo como recusar-se a participar da mentira, do engano e da mentira, orientar seu discurso o máximo possível em direção à verdade e assumir a responsabilidade por sua própria vida e talvez também pela vida de outras pessoas. E há algo nisso que é significativo, responsável e nobre, mas que também serve para mitigar o próprio sofrimento que produz, digamos, o niilismo ou a fuga para os braços dos totalitários desde o início. A fome que não vai embora. Essa fome de ser, fazer e dar mais que nunca termina. Olha, quando você começa a decidir que é hora de mudar, talvez você precise usar 5, 4, 3, 2, 5 mil vezes por dia, porque você está superando a dúvida sobre si, está superando a procrastinação, está superando a resignação e está superando o medo de novo, e 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 de novo. Se você usar 5, 4, 3, 2, 1 e superar tudo o que está te impedindo agora, porque este é o seu ano, esse é o momento em que você vai mudar. Em algum momento tudo se encaixa e o impulso começa. De repente a mudança não vai mais assustar, vai ser simplesmente o que aconteceu. Pare de se julgar pelo momento e avalie-se pela perspectiva de 10 anos. Se você pensar na sua vida em blocos de 10 anos, vai ficar de cara. Então, se você está envergonhado hoje sobre onde está, não se compare nem mesmo com ontem, o que pode não aliviar isso e te incentivar a seguir em frente. Pense em onde você estava há 10 anos. Se você pensar onde estava há 10 anos, provavelmente ficará surpreso com sua evolução. E então é assim, beleza, vou focar meu olhar 10 anos no futuro e começar a pensar: o que eu teria que fazer para estar em um lugar onde eu ficaria impressionado com onde estou agora? O orgulho que vou construir está, na verdade, na minha disposição de encarar o fato de que eu não sou bom agora, hoje.
Estamos mais vivos, temos mais energia, estamos mais próximos do nosso melhor eu quando estamos progredindo em direção à nossa grande missão. Eu acho que o que aconteceu no planeta agora é que houve uma grande sedução e uma grande lavagem cerebral. Quando crianças queremos ser astronautas, queremos realizar todos os nossos sonhos, e somos cheios de curiosidade e somos amorosos. E somos apaixonados e fortes. Não temos medo de ser quem somos, mas, ao deixarmos a perfeição da infância, começa a hipnose e a lavagem cerebral. Seja razoável. Então essa é a nossa natureza, mas nossos pais nos impõem limitações baseadas na psicologia limitada deles. E não cante muito alto, não sonhe grande demais, não seja apaixonado demais. Quando não somos nós mesmos, nos retraímos. Agora, tudo se resume a buscar segurança no mundo, em vez de sair e deixar nosso brilho e gênio nato aparecer. E muitas pessoas simplesmente reprimiram essa dor da decepção e suas dúvidas bem lá no fundo. E elas simplesmente são viciadas em distrações e fugas, porque não querem lidar com o potencial que negaram. Antes de você poder ser um pintor que consegue pintar além da mera memória, você precisa cultivar essa habilidade disciplinada. E muito disso é repetição dolorosa e trabalho duro e exaustivo. É o sacrifício do presente pelo futuro. Assim que você consegue, tudo se abre. Quase tudo que você aprende a valorizar é assim. Enquanto aprende essas regras, a chance de ter liberdade criativa ou facilidade com elas é muito baixa. Você é um iniciante absoluto. E até certo ponto, qualquer criatividade que você tenha vai precisar ser reprimida enquanto você está passando por esse buraco de fechadura. Mas se você passar por ele, então algo grandioso se abre do outro lado. Primeiro limite-se, depois se expanda. Qualquer pessoa, não só os Navy SEALs, mas qualquer um que consegue realizar algo difícil, a única diferença é que eles realmente querem estar ali. Tem pessoas que se inspiram e essa inspiração faz com que elas tentem fazer algo. Mas a inspiração, eu assisto a um filme sobre alguns caras fodas, você se inspira. Mas no momento em que você não está mais nesse ambiente e está realmente fazendo o que te inspirou, aquele parte ruim agora é real. Um dos verdadeiros motivos pelos quais não fazemos as coisas que nos assustam é porque temos medo de ser julgados. Então, para se tornar destemido, por que não reservar um tempo todos os dias para praticar ser destemido? Pare de resistir. Eu te encorajo, pare de resistir ao fluxo natural de alto desempenho. Pare de resistir às estações naturais da vida. Quanto mais alguém busca, melhor eu fico. Isso me impulsiona ainda mais aos meus objetivos. Se alguém tiver uma resposta melhor, aceito. Mas a única maneira de construir um ego que seja realmente antifrágil, que eu encontrei, é ser o aprendiz. Estar disposto a admitir quando você está errado. Olhar para o seu objetivo e trabalhar de trás para frente perguntando: o que estou fazendo realmente me aproxima do meu objetivo ou não? Não se é algo que me faz sentir bem comigo mesmo. Não se estou certo. Não se sou inteligente. Isso está me aproximando do meu objetivo? E se estiver, então você faz. E se não estiver, então você não faz. É melhor viver com coragem do que viver como um covarde. É melhor viver com honestidade do que no engano. E você também pode perceber isso porque é isso que você diz para as pessoas que você ama. E nós sabemos que você deve assumir sua responsabilidade e seguir em frente. Todo mundo sabe disso. Isso faz parte da nossa natureza moral intrínseca. E essa natureza está lá. A maior decepção é não ser verdadeiro consigo mesmo. Eu acredito em algo. O instinto é muito mais poderoso e sábio do que o intelecto. E eu acho que quando todos nós confiamos no nosso instinto, em um mundo que diz que intelecto e lógica são tudo, você descobre que seu destino não bate a porta, ele sussurra. Então não foi uma epifania, sabe? Foi só, eu acho, quando você começa a confiar no seu instinto e confiar em si mesmo em vez do mundo e meio que ignora a opinião das outras pessoas, a sincronicidade começa a ganhar ritmo e as portas que você deve atravessar começam a aparecer.
Mas se você quer ter a paixão para fazer algo grande, para fazer uma grande mudança, tem que ser algo em que você acredita além de qualquer dúvida razoável. Tem que ser algo que você precisa realizar. Pergunte a si mesmo: quero saber mais sobre isso do que qualquer um? Você precisa ser melhor nisso que todos se quiser ser excelente e cumprir a promessa. Esse é o requisito ético do ser individual, no sentido correto, é perceber constantemente que você não é o que poderia ser, assumir a responsabilidade por isso e se comprometer de corpo e alma com a realização desse ideal.